Amém. O título desta mensagem é Honrar a Deus. Muita gente acredita realmente que está honrando a Deus, trazendo o seu dízimo e a sua oferta e contribuindo com todas as inúmeras campanhas que algumas igrejas fazem por aí afora, ajudando os pastores, missionários e os afins que pedem dinheiro o tempo todo pelas televisões adentro, dando a eles rios de dinheiro. E eu gostaria de dizer nessa manhã que nada disso vai salvar a sua fé. Mas por que a sua fé? Porque Jesus, quando tocava nas pessoas, ele dizia: a tua fé te fez isso, a tua fé te fez aquilo. A fé vai te levar à salvação. Mas o que adianta você fazer as coisas e não ter fé? E o problema gira aí. Você pode dar o dízimo que for, você pode dar a oferta que for, você pode participar de trocentas campanhas, você não vai conseguir salvar a sua alma. Porque primeiro você não conseguiu salvar a sua fé. A fé é um dom de Deus. Eu roubo a Deus quando eu não tenho nada para dar a Deus. Embora o texto aqui fala sobre o dinheiro, se você ler um pouquinho antes, no 7, diz assim: desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos ou mandamentos, em outros textos, e não os guardastes. Então o problema de Deus, antes de chegar no dízimo e na oferta, estava nos mandamentos. Quando eu guardo os mandamentos, eu estou honrando a Deus. Eu quero honrar a Deus, eu preciso honrar a Deus. Honrar é respeitar. Honrar é ter obediência. Honrar é saber quem é Deus para mim e dar a Ele algo por isto. Muitos não conhecem a Deus, por isso dão a Ele pouco. Outros nem o conhecem, então não dão nada. Outros conhecem muito e querem dar a sua própria vida, se necessário for. Quem conhece a Deus e busca conhecê-lo cada vez mais, acaba entendendo que é necessário dar honras a Deus. Como Rei, Criador do mundo, como Pai. Você precisa dar essa honra. Vá comigo no livro de Malaquias, o capítulo 1. E vamos ler o capítulo 1, que diz assim, no versículo 6 em diante. Malaquias 1, versículo 6, diz assim: o filho honrará o pai, e o servo seu senhor. Se sou pai, onde está a minha honra? Se sou senhor, onde está meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos: a vós, ó sacerdotes, que desprezais meu nome, e dizeis: em que desprezamos teu nome? São conhecedores de Deus, não são? São ministradores da palavra, não são? Esta noite, fazendo essas pesquisas para trazer a vocês a palavra, me deparei com um certo pastor, muito influente na televisão atualmente, que está passando por certos problemas, e pesquisando um pouco o porquê dele estar passando certos problemas, vim ler uma reportagem numa certa revista de nome, que o mesmo tinha pastores infiltrados na igreja, que quando chegava a hora de passar um carnê para certas pessoas pagarem lá as suas ofertas, seus dízimos, a norma lá da igreja deles, as pessoas mandavam o carnê, mas alteravam o número da conta. Então, quando a pessoa pagava aquele carnê,
O dinheiro, ao invés de ir para aquele pastor e o seu ministério, ia para aqueles pastores que ministravam ali naquela igreja. E assim, muitos estavam ficando ricos ilicitamente, pois tiravam muito do povo e tiravam para si. Esses pastores não trabalham de graça. São assalariados. Possuem registro em carteira. E mesmo assim roubavam a própria igreja em que atuavam. Não estou dizendo que esse pastor, só por causa disso, ele é santo ou coitado, não. Eu só estou dizendo que, assim como naquela época, nos dias de hoje, também há pessoas que dizem conhecerem a Deus, mas não honram a Deus. Lobos que andam dentro da casa de Deus, horas matando a ovelha, horas roubando a ovelha, tosqueando ilicitamente, não tendo amor para com as mesmas. E depois abrem a palavra e querem pregar e falar sobre Deus, um Deus que não conhecem. Porque se o conhecessem, conheceriam Malaquias 6. Capítulo 1, versículo 6. Esses, com certeza, são aqueles que, se Deus perguntar, cadê a minha honra? Aí ele vai responder, mas em que eu não te honro, Senhor? Porque a nossa mente é tão perversa, tão maléfica, que consegue achar que, não, eu estou tirando um pouco para mim e não estou falando mal de Deus. E isto é perfeitamente normal. Quando não temos honra a dar a Deus, nós fazemos loucuras. E isto é perigoso. Deus quer trabalhar. Deus quer trabalhar. Ai, ai, ai. Eu vou ter que mexer aqui, querendo ou não. Deus quer trabalhar numa condição interessante. Deus quer pegar o seu problema como está hoje, ou seja, um nada, e transformar em alguma coisa. Porque para você, há certos limites. Para todos nós há. Há limites, Deus abençoe. Há limites, há problemas que você não vai conseguir transpor. Vai levar tempo. Deus quer que você ande com Ele lado a lado para que Ele possa honrar você. Deus quer pegar a sua dificuldade e resolver. E por que Deus quer fazer isso? Porque assim Ele pode mostrar a você que o porquê que Ele é Deus. O porquê que Ele é o Rei dos Reis. Por que Ele é o Pai. Ele quer pegar você com o seu divórcio e arrumar para que você não vá avante com isso. Ele quer pegar você com o seu problema de desemprego, quer abrir as portas de trabalho. Ele quer pegar você com a sua enfermidade que nunca sai do seu corpo, quer curar. Ele quer pegar você com o seu problema familiar, desentendimentos, e quer resolver. Porque fazendo isso, Ele pode mostrar a você que Ele é Deus. Poderoso, soberano. Porque isto é uma forma de Deus te honrar também. Mas antes disso acontecer, vem a pergunta: você está honrando a Deus com a sua vida? Eu honro a Deus? É a pergunta que você tem que fazer a si mesmo. Eu honro a Deus? Se eu honro a Deus, não deveria ter mais presença de Deus na minha vida? Eu não deveria viver 24 horas diante dEle? Eu não deveria senti-lo? Ah, mas nem sempre a gente fica tão conectado com Deus. Olha, fica assim. Você pode senti-lo o tempo todo.
Você não precisa estar falando com ele o tempo todo. Mas querendo ou não, você está na presença de Deus o tempo todo. Abram suas Bíblias em Deuteronômio 5:16. E quem achar, pode fazer a leitura com a voz alta, por favor. 5:16. Amém. Então, a base desse versículo é: honra teu pai e tua mãe. Se eu honro a Deus, eu preciso honrar meu pai e minha mãe. Como pode ser uma pessoa que diz honrar a Deus e não honra o pai e a mãe? Ah, mas minha mãe é doida, meu pai é um alcoólatra. Honrar não significa obedecer todas as loucuras que dizem, mas significa ter respeito, ter sabedoria para falar com eles. Significa que você vai colocá-los em oração e você vai crer que Deus vai tirar o que você chama de loucura da sua mãe, ou os vícios de seu pai. Você vai crer que isto é possível. Ah, mas é possível? Primeiro você honra, depois você vê o que acontece. Por que eu tenho que honrar meu pai e minha mãe? Porque a minha vida será mais prolongada se eu fizer isto. Às vezes eu concordo, há desentendimentos. Mas você pode ter sabedoria para contornar isso, não pode? Porque se você não consegue honrar teu pai e tua mãe, você vai conseguir respeitar os desejos de teu pai que está no céu? Se Deus falar para você uma coisa que aos teus olhos parece loucura, você vai fazer? Não, porque você não faz isso nem pelos seus pais que estão vivos, diante de você. Honrar quer dizer confiar. Abram suas Bíblias no livro de 1 Samuel 2. Primeira Samuel 2, vai lá no versículo 27. Primeira Samuel 2, versículo 27. E pode fazer a leitura para mim, alguém que achou? Do 27 ao 30? Sim. Amém.
estabelecidos. Eu vou resumir esse texto todo que a irmã leu, dizendo o seguinte: portanto, o Senhor Deus de Israel declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Isso daí foi dito para um sacerdote, porque foi feito a ele uma promessa: olha, eu andarei contigo, eu serei contigo, eu honrarei teu nome. E de fato o fez. De várias pessoas das tribos foi escolhido aquela família para trabalhar para o Senhor, a linhagem dele. E ali ele simplesmente peca. E a linhagem dele estava inteira contaminada, de tal forma que Deus falou: não vai ficar ninguém da tua casa. E não ficou mesmo. Quando você não honra a Deus, você simplesmente é tirado do meio do povo de Deus. Isso é muito sério. Muitas pessoas falam assim: não, eu saí daquela igreja porque aquela igreja era assim, é assado, o pastor é isso, o pastor é aquilo. Eu sou muito pé atrás com esse negócio de aceitar pessoas de outras igrejas. Uma coisa é você mudar de estado, a outra coisa é você mudar de bairro, mas mudar mesmo de bairro, sabe? Tipo, você estava na zona sul e de repente você foi parar na zona norte, e a cidade é muito grande, como São Paulo. E aí eu agradeço o celular. Então, o que acontece? Você simplesmente é mandado para um lugar longe, então você vai procurar uma igreja mais próxima. Tudo bem, eu aceito isso. O que eu não aceito é você simplesmente sair da igreja e desonrar a tal onde você congregou. Ué, você entrou ali, você não sabia onde você estava? Ao longo do tempo você não soube pensar, analisar? Você fica numa igreja por, como eu vi uma certa pessoa falar para mim, 20 anos, e só depois de 20 anos que você descobre que perdeu tempo? O que você esperou então nos 20 anos que ficou ali? Eu tenho um problema sobre isso, muito sério, que é o seguinte: tanto tempo na igreja e você não aprendeu nada, você não soube ver a Bíblia, você não soube conhecer a palavra. De quem que é o erro? Da igreja? Não, mas eu pregava, eu falava. E todo o tempo que você pregou, você nunca parou para pregar para si mesmo? Eu prego para mim mesmo. Cada mensagem que eu faço aqui, depois eu gosto de sentar e ouvir. E quando ela vai ser editada para a internet, eu gosto de ouvi-la de novo. Porque aí, quando eu estou ouvindo, é diferente de quando eu estou falando. Eu passo a ouvi-la de uma forma como espectador. Eu não posso mais alterá-la, ela está ali. E aí eu começo a meditar sobre aquelas coisas que eu falo. E às vezes eu falo: puxa, eu disse isso, mas agora que eu entendi melhor o que eu estava falando. Há um ditado que diz que bom é ouvir. E eu acredito nisso. Honrar a Deus é algo muito além. Honrar a Deus significa que eu vou entrar para uma igreja e eu vou obedecer às doutrinas daquela igreja, mas com uma condição: desde que aquela doutrina esteja firmada 100% na palavra de Deus. E isso é uma coisa que eu fico de cara com todo mundo na igreja. Pessoas ficam na igreja e quando saem porta fora, agem exatamente como uma pessoa no mundo agiria. Que diferença tem? Você vem à igreja para quê exatamente? Para dar o quê? Para fazer o quê? Se você não vai mudar, não venha à igreja, economize tempo. Vá passear, vá viajar, vá construir, sei lá, alguma coisa, plantar uma árvore, ler um livro, como dizem alguns. Porque vir à igreja
automaticamente quer dizer que você vai estar adorando e dando honras a Deus. Seja na igreja católica, seja na igreja batista, seja na metodista, seja onde for. Se você vai a uma igreja, é porque você quer dar honras a Deus. De resto, é doutrina. Cada um lê a sua Bíblia e interpreta como bem quiser. Porém, se você buscar o Espírito Santo de Deus e falar: Senhor, eu quero te honrar, eu quero te adorar do jeito que o Senhor gosta de ser honrado, me ensina. Deus vai mostrar a você como você tem que ser. As pessoas esperam que os pastores venham moldar os seus corações. Dizem que é a palavra, mas não é. São os pastores, são os padres, pregadores. Porque desde que eu entrei naquela igreja, a pregação daquele homem mudou minha vida. Não foi a pregação daquele homem, foi a palavra de Deus e a eficácia dela que mudou a sua vida. Eu não vou mudar a sua vida, eu sou um homem também. A minha vida foi mudada por Cristo Jesus, a sua vida será mudada por Cristo Jesus. A vida de qualquer um que abrir o seu coração será mudado por Cristo Jesus. Não é a pregação do pastor Demétrios que é boa, é a palavra que é eficaz e é pregada com convicção. Toda palavra de Deus pregada com convicção, com conhecimento, traz frutos, até mesmo na mão da pessoa mais complicada que existir. Se ele pegar a palavra, buscar o conhecimento e pregá-la com convicção, vai surtir efeito. E assim nós temos sacerdotes que não são lá tão bons assim como pessoa, mas são excelentes para transformar vidas de outras pessoas através da palavra. Porque é nesta única hora que, quando eles abrem a palavra e vão pregar, ali já não é mais eles, mas é a sua convicção em Cristo de que aquilo vai fazer alguma coisa acontecer. Estão compreendendo isso? Logo, eu fico muito incomodado com pessoas em várias igrejas que eu vou, que tratam pregadores como se fossem popstars. Não, porque está vindo o grande pregador que pregou para multidões. Não vamos confundir as coisas. O Espírito Santo de Deus fala através de todo aquele que crê em Deus. E se você pegar a palavra e pregá-la com convicção e conhecimento, mais uma forte dose do Espírito Santo de Deus, você vai trazer uma grande palavra. E ela vai entrar no coração, sim, de alguém e vai fazer a diferença acontecer. Pegue sua Bíblia e abra no livro de Salmos, no capítulo 1. Pode ler, se achou. Salmos 1 até o 6. Pode ler. Não, ali. Tem que ler alto.
Amém. Eu gostei muito dessa colocação que eu vi aqui na internet, de um resumo, que diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então eu quero dizer o seguinte: dentro da igreja você está para honrar a Deus. Você vem para prestar o seu culto a Deus. Não é o seu dízimo, a sua oferta que vai fazer você melhor diante de Deus. O dízimo e oferta é apenas para que Deus lhe abençoe nas suas finanças, porque você está dando também das suas finanças para a obra de Deus. E assim Deus vai repreender o demônio devorador e multiplicar as suas bênçãos quando você é um fiel dizimista e um fiel ofertante. Acabou ali a história. Para que eu possa dar o dízimo e a oferta, eu antes preciso ser um servo de Deus. Porque muitos dão dinheiro às igrejas, mas não vai à igreja. O que adianta eu dar o dinheiro, mas não dei a minha alma? Não ofereci a minha vida? Eu não sou um sacrifício vivo diante do altar do Senhor. Não existe eu pegar uma ovelha e dar a coxa para Deus. O sacrifício é da ovelha inteira. Ah, mas existe a parte que tira ali. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo o seguinte: que quando eu vou oferecer algo a Deus, eu ofereço o tudo. E não meia parte. Não o meio de alguma coisa. É o tudo. Deus quer o tudo de você. Ele quer você. Ele quer sua esposa. Ele quer seus filhos, para que assim, vocês honrando a Ele, Ele possa abençoá-los por igual. Ele quer estar com você na escolha da pessoa para o seu casamento. Ele quer estar com você na escolha do seu emprego. Ele quer estar com você quando você vai deitar a sua cabeça no travesseiro e descansar, porque você está dormindo, mas o mundo continua girando. Os males do mundo continuam acontecendo, mas esses males não batem na sua porta, porque o Senhor teu Deus cuida de ti. Aleluia. É feliz quem não anda no conselho dos ímpios. Realmente é feliz. Está sempre fora de problema. É feliz quem medita na palavra de Deus, porque aprende a viver e vai viver bem. A prosperidade andará com ele. Mas aí entra um outro problema. Muita gente confunde prosperidade com riqueza. E não é. Muita gente acha que prosperidade é você ter todos os carros que você puder comprar, uma casa, ou um pedaço de terra, como eu estava calculando ontem. Para que uma pessoa precisa de 107 mil metros de terra?
Ah, porque a fazenda, não sei o que. Peraí. Adquirido de forma ilícita? Ou até mesmo lícita? Não é isso que Deus quer. Se você precisa disso para gerar alguma coisa, trabalhos, etc. e tal, faz todo o sentido do mundo. Ter simplesmente por ter, não faz o menor sentido. As pessoas confundem e acabam pregando isso dentro das igrejas. Que você vem para a igreja, você participa lá das campanhas e de repente Deus vai mudar a sua vida. E aí você vai ter casa enorme, carros velozes, não sei o que mais lá. Prosperidade, gente, é você ter paz. Prosperidade é você resolve fazer um negócio. E aí aquele negócio dá certo e você tem um bom rendimento daquilo. Prosperidade é você investir. Tá uma dança aqui, hoje é legal. Prosperidade é você investir e Deus te dá o lucro disto. Prosperidade é você saber que as tuas contas estão sempre pagas. Prosperidade é você saber que o que você fizer, Deus estará contigo. E tudo vai dar certo. Às vezes algumas coisas dão erradas, e eu estive pensando sobre isso. Quando que uma coisa dá errado financeiramente na vida de um cristão? Quando ele não coloca as suas metas dentro do foco de Deus. Deus tem uma visão para você. Porque Ele te conhece. Ele sabe qual é o desejo do seu coração. Então Deus prepara um caminho para você. Mas você não pergunta para Ele. Escuta, Senhor, eu quero vencer. Perdão. A tua palavra diz que eu prosperarei. Ninguém pergunta para Deus como. Já reparou nisso, Flávio? Ninguém pergunta. Senhor, a tua palavra diz que eu vou prosperar. Como? Davi era guiado por Deus e a prosperidade veio. Salomão, até quando permitiu, foi guiado por Deus e a prosperidade veio. Jesus mandou seus seguidores, em Mateus 10 você vai encontrar isso, para fazer um certo trabalho e disse, não, leve dinheiro. E eles encontraram prosperidade também. Voltaram felizes, se você leu o texto, já leu esse texto? Eles voltaram felizes porque nada faltou. E ainda conseguiram levar a palavra. Houve prosperidade. O problema nosso é que nós não perguntamos para Deus, Senhor, a tua palavra é que declara que eu prosperarei. Só que eu não sei como é que eu vou prosperar. O Senhor pode me dizer como? E aí eu vou cruzar os meus braços e vou esperar Deus dizer como. Após o Senhor dizer a você como, aí sim você vai lá e começa a fazer do jeito que Deus lhe ensinou. E você vai ver que você vai prosperar. Ah, mas eu prosperei até aqui, eu construí, eu fiz. Eu garanto que tudo que você fez, se você perguntar para Deus como, você fará muito melhor, em menos tempo, o dobro do que você fez. Pergunte a Deus como. Quantas e quantas vezes eu assumi um trabalho nas consultorias de empresas que fui fazer, e eu nem fazia ideia de como fazer aquilo. E ali eu ia orar e falava, Senhor, eu devo pegar esse emprego? Se eu fizer, como que eu vou fazer? E aí as coisas começavam a vir, as ideias começavam a fluir. Uma ideia melhor do que a outra. Há um detalhe. Pode ser que a outra parte não queira as suas ideias.
Daniel não teve problemas? Teve ou não teve problemas? Ele teve. O homem está lá cuidando da vida dele, sendo obediente, honrando a Deus, honrando o rei, e mesmo assim tinha gente que tinha inveja da sua prosperidade e tentou acabar com ele. Às vezes as pessoas não vão querer aceitar as suas ideias. Às vezes elas não vão estar de acordo com a forma como você honra a Deus. Às vezes as pessoas simplesmente não vão gostar de você. Porque quando olham para você, dá para ver nitidamente que há Deus na sua vida. Tem gente que não gosta disso. Tem gente que não quer crer em Deus e não quer honrá-lo e nem quer que honrem perto dele. E aí essa pessoa passa a te perseguir. E aí você vai parar por causa disso? Não, eu honrarei a Deus muito mais. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Não é isso? Eu quero ter uma família abençoada, eu quero ter um bom casamento. Eu tenho que perguntar para Deus, como? Eu fiz isso para o meu casamento. Como? Ah, mas sofremos tentações e abalos e não sei o quê. Sim, sofremos. Mas se você sempre pergunta para Deus, Senhor, como? Deus vai te responder como também resolver cada problema que aparecer. Vocês entendem isso? Deus não é alheio ao seu problema. Deus não quer, como os deuses antigos, que as pessoas adoravam, mas nada obtinha. Estátuas mortas. Nosso Deus Jeová é um Deus vivo. E Ele quer fazer parte da sua vida, sim. A partir da hora que você honrar a Deus, Deus honrará você. Abra suas Bíblias em Salmos 91. O versículo é o 15, 16. Pode ler quem achou. Eu quero outras pessoas agora. Vamos lá. 91, 15, 16. Lê alto. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrar-me-ei e glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e mostrarei a minha salvação. Estão vendo? Ele me invocará e eu lhe responderei. Eu não acabei de dizer que Ele é um Deus presente, que Ele quer estar contigo, que Ele quer fazer parte da tua situação? Olha aqui o Salmo falando. Ele me invocará. Quem invocará? Nós. E eu responderei. Quem vai responder? Deus. Você vai perguntar, Senhor, como? E Ele vai te falar, é assim, assim, assim e assim. Faz do jeito que Deus está mandando, que você vai ver que o sucesso andará contigo em qualquer ocasião. Eu vejo às vezes pessoas escolhendo companheiros para si. Um mais nada a ver que o outro. Poxa vida, eu não entendo essa aflição das pessoas. Não, porque eu tenho que namorar. Porque eu tenho que namorar. Ah, meu Deus, eu tenho que namorar. Não, por favor. A pessoa tem que ter noção do que vai fazer. É igual comprar. Compro por emoção. Ah, vier que lindo, gostei, vou comprar. Você precisava daquilo? Muitos são guiados pelo coração, e só o coração. Logo, você com certeza vai ter muitos fracassos a colecionar. Falo isso por experiência minha. A partir da hora que você começa a perguntar para Deus, Senhor, como faço tal coisa? Devo fazer tal coisa? O Senhor aprova tal coisa? E espere pacientemente no Senhor, Ele vai te responder o que você tem que fazer. E aí diz, estarei com Ele na angústia, dela o livrarei e o glorificarei.
Darei a ele, olha a prosperidade de novo, abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Deus quer andar com você, principalmente nas dificuldades. E depois que você vencer as dificuldades, com certeza, com alegria no coração, você vai honrá-lo. E nos dias de alegria, ele quer sentar e quer ouvir você dizer: eu sirvo a um Deus que me ama. Eu honro, eu respeito, porque ele anda comigo nas minhas lutas. Abram em Isaías 29:13. Eu vou ler. Isaías 29:13 diz assim: o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim e com a boca e os lábios me honra, mas seu coração se afasta para longe de mim, e seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Estão entendendo? Muitos vão à igreja, mas só segue aquilo que é dito pelo pastor e pronto. E não é isto que Deus quer. Deus quer que você examine a palavra, fale com Ele, Ele quer falar contigo, Ele quer te ensinar. A mim, pastor, a única coisa que você deve é respeito. Eu não quero a sua devoção. Isto você tem que dar a Deus. Eu já vi pessoas falarem para mim: eu sigo o pastor, meu pastor isso, meu pastor o quê? Está maluco? Eu lá sou seu pastor. Eu sou apenas um homem que cuida da igreja, como você também vem para cuidar. E juntos nós cultuamos a Deus. O verdadeiro pastor é Jesus. As pessoas têm mania de santificar o homem. Quando dizem meu pastor, dizem num estado de defesa: não, porque ele me ajudou, porque quando eu estava na pior ele apareceu. É obrigação de pastor fazer isso. Quem realmente aparece nas suas lutas, quando você precisa, é Jesus. Esse é o pastor que aparece. Nós aparecemos como representantes dele. Tem gente disposta a morrer por pastor, por líderes. Quantos morreram aí, não faz muito tempo, tomando veneno, porque o pastor mandou. E morreu uma comunidade inteira, porque o pastor simplesmente disse: agora é hora do arrebatamento. Todo mundo glu, 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 morreu. Onde já se viu um troço desse? A mim, a qualquer pastor, você deve respeito, não devoção. E aí eu falo de líderes de certas religiões, que as pessoas não percebem, mas levam a coisa para o lado da idolatria, e dizem estar honrando a Deus. Onde? Onde que isso é possível? Em lugar nenhum dessa terra. Deus vai aceitar isso. Passa a autoridade de certas religiões, pega se a criança, só falta tacar no cara, para ver se, quem sabe, rela, né? E aí está abençoado, aleluia, a pessoa vai crescer. Uma coisa, se tocar naquele homem é capaz até de acender luzes. A criança sai de lá brilhando. E depois dizem que nós somos os loucos, fanáticos. Quem é o idólatra aí? Mas há evangélicos idólatras, sim, que colocam o pastor num estágio tão grande que dentro da igreja começa a haver divisões. Os mais chegados do pastor, os menos chegados do pastor. Os mais chegados sabem o endereço dele, os menos chegados nem sabem onde é que ele habita. E não é no esconderijo do Altíssimo.
idolatria dentro da casa de Deus, depois vem falar que honra a Deus, não honram coisa nenhuma. O livro de Malaquias não é diferente nos dias de hoje para certas pessoas. Roubam a Deus e nem percebem. Ah, mas roubam o que de Deus? A honra. Pode acender essa luz, por favor? Roubam a honra. Tomem cuidado. Deus, nós lemos lá atrás, Deus tem um problema com isso. Toda a honra e toda a glória deve ser dado a quem? A Deus. Por que nós honramos os homens? Eu não quero bajulação, já falei isso várias vezes. Eu nem gosto de tal coisa, porque isso leva o homem à queda. Para falar isso para vocês, fiz pesquisas. E eu lembro da minha infância, quando um certo pregador americano, muito influente, muito amado por várias pessoas, seguido então por milhares no mundo, este homem pecou. E ele não era tão santo assim. Ele tramou contra um outro, e o outro se vingou. E o diabo se aproveitou de tudo isso, e derrubou 2 pastores influentes por preço de um pecado. O pecado era o mesmo para os 2, adultério. E aí fica o povo desiludido, oh meu Deus, o que aconteceu? Ele pecou. O homem é falho. Se você medita na palavra do Senhor como está escrito, você vai descobrir isso, que o ser humano é falho. Eu posso falhar, mas se você só tem os seus olhos para Deus Jeová Todo-Poderoso, não importa o que o homem faça, a sua fé não será abalada, porque Deus não se deixa enganar. Deus é fiel. As pessoas querem idolatrias, porque o ser humano não vive sem tocar em alguma coisa, ele precisa pegar para compreender. A ciência, por mais que queira negar a existência de Deus, está comprovando a existência dele. Porque eu não posso ver Deus, então ele não existe? Porque eu não posso tocar nas tais obras que a Bíblia cita, então elas não aconteceram? A palavra diz, bem-aventurados os que não viram, mas creram. Estamos enlouquecendo, estamos perdendo a razão, estamos adorando os homens. Os artistas que o digam, tem artista pegando as leis, as doutrinas que regem as cidades, e jogando ela pelo lixo adentro, e depois falam dos ladrões. Eu não sei quem rouba mais. Ah, mas eu sou honesto, eu pago minhas contas. Quer dizer que só porque você paga as contas, isso te torna honesto? E os acordos por trás? E os apertos de mãos ilícitos? Se for assim, todo político vai dizer que é honesto. Eles pagam as contas. Não pagam? Mas entre eles há muitos que fazem muitas coisas ilícitas. E não é diferente no meio do povo de Deus. Há pastores honestos e há pastores desonestos, que roubam a casa de Deus, e pior que isso, se aproveitando da glória de Deus. E roubam a fé, aquilo que eu comecei a dizer na mensagem. Roubam a fé. Porque você recebe a bênção, não é porque o pastor é bom. Você recebe a bênção porque você crê. Tudo aquilo que é pedido a Deus por fé, você recebe. Não importa se o pastor é ruim, se ele é torto. Não importa. Ele falou a palavra de Deus. Você creu na palavra de Deus. Você pede uma bênção para Deus. E você tem fé para alcançar isso, Deus te dá. Independente da placa da igreja, Deus te dá. Porque é a tua fé que faz acontecer. Ah, então se é por isso eu não vou na igreja. Não seja burro de fazer isso também. Porque é Jesus que diz, a minha casa será chamada casa de oração.
Não é a sua casa que será chamada casa de oração. Não é a sua vida que será chamada casa de oração. É a casa escolhida por Deus. Uma igreja, ela tem que ser escolhida por Deus. Há muitas igrejas sendo abertas pela vontade do homem para fins de enriquecimento. E enriquecimento próprio. Nós abrimos recentemente Itaperuçu. Há quanto tempo eu estou orando para que Deus permitisse a abertura de mais uma igreja? E tem quem ainda olha para mim descaradamente e diz: mas vocês são pequenos. Quantas igrejas você tem? Eu vou responder: não te interessa. Eu tenho quantas Deus mandar que eu tenha, eu tenho aquilo que Deus mandar que faça. As pessoas estão confundindo a coisa. Querem julgar as igrejas, seja A, B, C, D, pelo tamanho e volume de pessoas. Mas não são todos que entram no céu. E dizem que fazendo isso estão honrando a Deus. Ah, porque na minha igreja tem 5.000 membros, eu queria ver os 5.000 entrar no céu, aí eu daria glória a Deus. Mas você vai conversar com um, torto, você vai conversar com o outro, pecador, você vai conversar com o outro, bate na mulher, você vai conversar com o outro, espanca a criança, você vai conversar com o outro, é viciado e esconde isso da igreja, e assim vai. Mas na hora do dízimo e oferta, está todo mundo ali, opa, esse é o de Deus. Falso, hipócrita. Pensa que compra as bênçãos de Deus com o seu dinheiro? Deus não precisa disso. De onde Deus te manda prosperidade, tem muito para te dar ainda. Mas isso só é para os fiéis, para aqueles que o temem, para aqueles que o honram, segundo nós lemos no livro de Malaquias. Continuando o livro de Isaías 29, agora o versículo 14. Continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio dele, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ou seja, não importa se a igreja está torta, ainda há lá dentro pessoas que temem a Deus? Por causa dessas pessoas, Deus continuará a fazer alguma coisa. Mas vai chegar uma hora que Deus vai dizer: agora chega, chega. Eu não posso permitir que essas pessoas fiquem no meu altar, dizendo que me honram, mas desonram o meu nome. E assim caíram aqueles pastores nos Estados Unidos, e muitos outros ao longo de minha vida. Eu acompanhei a queda de muitos pastores, porque não honravam a Deus, mas de boca diziam que eram servos dele e filho. Mas não eram coisa nenhuma, eram ladrões na casa de Deus. Abram suas Bíblias no Evangelho segundo São Lucas. O capítulo é o 14. Faz a leitura, Flávio, bem alto para nós. 14. Do 7 ao 11. Mas quando fores convidado,
Amém? Jesus falou isso quando ele foi se assentar, ele reparou como é que os outros vinham se assentar à volta dele. Tratavam ele como uma celebridade. E aí todo mundo queria escolher o melhor lugar. O lugar mais próximo dele, o melhor jeito. E o texto principal é: quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhe contou esta parábola. E aí ele diz assim, eu vou ler aqui nessa Bíblia que é legal a forma como eles colocaram. Ao reparar como os convidados escolhiam os primeiros assentos, Jesus contou-lhes esta parábola. Quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno que tu. Vou contar para vocês uma história que eu vivi. Estávamos, na época que eu era empresário, graças a Deus não sou mais, estou livre dessa coisa. Não sou contra os empresários, não sou contra nada disso, só não quero essa vida para mim. E então, aconteceu uma cena muito curiosa. Estávamos num comício, era a apresentação de um projeto do governador, do prefeito. E ali estavam os vereadores e tudo mais. E, gente, acredite no que eu vou falar. Não tem coisa mais chata do que ver isso. Porque as pessoas vão chegando e aí eles vão olhando os lugares. E dependendo de como o cidadão foi colocado a sentar, o cara já manda chamar quem organizou e falou: escuta, eu vou sentar ali? Não, tem que me pôr aqui, ó. Entendeu? Aqui que eu tenho que ficar, não é lá. Por que me colocaram lá? E aí começou aquela briga por quem tinha mais, poder para sentar ali próximo do homem. Mas a ideia era estar junto ao homem? Não. A ideia é que quando batessem as fotos, ele aparecesse nas fotos, porque a foto era sobre o cara. Então, quem tivesse mais próximo na foto apareceria. E aí começa uma bajulação sem fim. O ser humano vive para isso, adora isso. O ser humano quer isso. Igreja, não queira isso. Jesus está dizendo: não queira isso. Se você vai fazer algo, faça por quem não tem nada para te dar. Faça o bem a quem precisa ser feito o bem. E você vai ver que Deus vai te honrar. As pessoas costumam fazer o bem para quem pode te dar retorno. E eu ali vendo aquela cena de quem senta no lugar do quê, começou o evento, e aí o prefeito caiu na besteira de abrir o microfone para o povo. Eu nem preciso dizer o que o povo fala quando pega o microfone, né? Escuta, minha rua está assim, assim, assado, porque tal lugar está assim. Não, eu vou estar dando um jeito, não sei o que, não sei o que lá. Aí um desses ligados à política, que é por acaso da Associação dos Moradores do bairro do sei lá eu aonde que eu estava, começou a querer pegar o prefeito pelo pé. Aí alguém levantou lá atrás e falou assim: escuta, fulano, isso aí a gente conversa depois. Não, mas eu quero conversar agora. Depois. Não, mas eu quero conversar agora. Ele só fez um sinal para um cara que estava lá atrás, ele fez assim, ó. Gente, aquele microfone voou. Eu nem sei de onde veio a mão que fez aquele microfone voar. Quando o cara olhou, o outro falou: ele disse que é depois. O cara, opa, depois. Aí eu me lembrei, você vê que coisa engraçada, né? Eu estou contando isso para vocês, uma lembrança passada. Dentro daquilo eu me lembrei de um outro episódio. Viajei eu para o Rio de Janeiro, eu era jovem, e a minha prima foi comigo. E nós fomos à casa de um tio, cuja esposa não é nada legal. E aí, chegando lá, eu não tinha nada, assim, não passou pela minha cabeça, eu sou adolescente, menino, eu lá vou pensar de levar alguma coisa para alguém? E ela levou uma bolsa, mas era uma bolsa de marca, cara. E, gente, me faltou essa sabedoria. A ex-esposa do meu tio era uma pessoa que realmente, como pessoa, era de dar pena. Muito materialista. Com gente materialista, você tem que dar uma coisa legal, o cara vira uma seda com você. Eu não pensei nessa coisa. E aí,
eu cheguei lá, ela recebeu a gente, oi, não sei o que, não sei o que. Aí a minha prima sacou-lhe aquela bolsa e deu. Quando ela viu aquela bolsa, a mulher derreteu. Mas só faltou lamber minha prima. Tratou a minha prima, olha, aqui, ó. E eu só aqui, ó. Foi umas semanas que eu vou te contar. Aquilo, eu não fiquei lá muito tempo, falei, ó, prima, estou vazando daqui, estou indo embora. Aí minha prima rindo depois comigo, ela falava assim, ela está toda sedosa comigo, se ela soubesse que essa bolsa minha mãe ia jogar fora. Aí minha mãe pensou, não, leva para ela, talvez ela queira. Você entende, gente? Pessoas materialistas valorizam lixo e não sabe. Aquela bolsa é para o lixo, mas como era de marca, estava bonita. Que vai, né? Sabe o que é mais engraçado? Quando vinham a São Paulo, era na nossa casa que dormiam, era na nossa cozinha que comiam. Então, querendo ou não, minha mãe, minha avó, a família, dava muito mais coisa do que minha prima deu. Mas ela não soube me honrar, ou honrar minha família, me recebendo bem. Deu para entender? E aí eu, vendo aquela cena lá no prefeito, eu comecei a pensar nessa pessoa. Falei, caramba, as coisas nunca mudam. E volta ao tempo de hoje. Às vezes, querem tratar a gente como se fosse artistas. Eu, quando vou às igrejas, eu acho engraçado, porque eu já cheguei com outros pastores, e aí os pastores cumprimentam, aquela conversaiada toda, e aí quando começa o culto, já vai todo mundo sentar ali no altar. E eu sempre estou sentado no meio do povo. Sempre. Porque este versículo me ensinou isso. E tem um pastor que eu gosto muito, vou falar aqui o nome dele, né, que é o pastor Valdemar Lisboa. Gosto muito deste homem. Gosto mesmo. Somos de igrejas completamente diferentes, mas eu acho ele um homem de Deus. E sempre que eu estou na igreja dele, eu estou sentado ali no meio do banco. Eu gosto de ficar sentado ali para me misturar. Ele vai lá, eu falo, não, irmão, vem aqui, por favor. Tem um lugar ali em cima. E aí ele me convida a estar no seu altar. Tem igrejas que cometem o grande erro de, primeiro, não reconhecer quem é de Deus. Segundo, não honrar um pregador. Não estou falando de mim, estou falando de qualquer pregador. Tem pregador que realmente não merece estar no altar. Mas você tem que saber. Será que o Espírito de Deus não tem competência, capacidade de falar com você, dirigente de campo, para que você reconheça? Quando eu falo isso, eu falo de uma igreja em particular, que não importa o que você faça, só porque você não é da mesma placa que eles, você não tem honra. Mas eles, quando querem ir nas igrejas de qualquer um, querem estar nos lugares mais altos. Hipócritas. Esses, com certeza, serão humilhados. E hoje já são muito humilhados. Porque a maioria das histórias de escândalos que, infelizmente, eu tenho acompanhado, está vindo deste tipo de denominação. Bom, eu quero finalizar voltando para o livro de Malaquias, no capítulo 3. Eu quero fazer uma ligação aqui. Três, 7. Desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Voltai para mim e me voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de voltar? Roubará o homem a Deus? Porque vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque roubais a mim, sim, toda a nação. E aí vai lá no 13, que diz, vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que temos falado contra ti?
Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou ter guardado os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Sabe qual era o problema deste texto? Era que o povo achava cansativo servir a Deus. Eles achavam um trabalho fazer sacrifícios. E eles começaram a medir o que eu dou versus o que eu recebo. E começaram a achar que o que recebiam pelo esforço que davam era pouco. Daí por que Deus começa a roubar o homem a Deus? Quando você vem a uma igreja ou vai a uma igreja com interesse particular de vencer apenas nesta terra, de ser alguém, de ter paz ou de conseguir sei lá o que para sua casa, para sua vida, você está no caminho errado. Você serve a Deus porque você o reconhece como Senhor absoluto de tudo. Você dá a sua vida a Jesus porque você sabe que Ele deu a sua vida por você. Então você honra a Deus. Deus quer que você coloque diante dele tudo. E qual é o esforço que hoje é necessário ser colocado de sacrifícios? A sua presença na casa de Deus. Para muita gente isso é um esforço sem fim. Para muita gente acordar de manhã, sair de casa, pegar um ônibus e vir até a igreja, nossa, que esforço. Mas pegar o ônibus e ir até o shopping não é esforço algum. Pegar o ônibus e ir até o campo de futebol não é esforço algum. Pegar o ônibus e ir até um cinema não é esforço algum. Pegar um ônibus e namorar 6, 7, 8 horas não é esforço algum. Mas ficar na casa de Deus por 1 hora, 2 horas que seja, é um tremendo de um esforço. E depois vem falar que Deus não é fiel? Olha, eu disse para uma pessoa ontem, eu não vivo pela misericórdia. Muitos vão discordar de mim, vão dizer esse pregador está louco, mas eu estou dizendo a verdade. Eu não vivo pela misericórdia de Deus, eu vivo pelas bênçãos e graça de Deus. Pela misericórdia vive quem anda sempre no limite do pecado. Porque este precisa sim que Deus seja misericordioso. Mas se você é filho de Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro, se você está fazendo a vontade do Pai, se você o honra com a sua casa, com a sua vida, com a sua família, com os seus bens, Deus é contigo por graça. E as bênçãos do Senhor serão infinitas sobre a sua vida. Até o dia que o Senhor te chame, a graça e a bênção será contigo. Mas para isso é necessário um esforço muito grande. Não é fácil lutar contra o teu corpo, não é fácil lutar contra o pecado, não é fácil lutar contra você mesmo, não é fácil lutar às vezes com os problemas que te cercam no trabalho, não é fácil lutar contra enfermidades, não é fácil às vezes lutar contra as incertezas, enfim, não é fácil lutar. Mas Deus é fiel. Deus quer pegar o seu problema hoje e resolvê-lo já. Deus quer pegar a sua falta de dinheiro e dar uma resposta. Deus quer falar, ei, olha para mim, eu posso tudo. Eu sou quem te fortalece. O Senhor quer pegar você no estado que você está, limpar a sua alma, transformá-lo e te dar uma vida nova. Dê uma chance a Deus. Em Malaquias 1:6, eu quero ler de novo: o filho honrará o pai, e o servo seu senhor. Se sou o pai, onde está a minha honra? Se sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos: a vós, ó sacerdotes, que desprezais meu nome, dizeis, em que desprezamos teu nome?
Ofereceis sobre meu altar pão impuro, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Vai lá no 13. Dizeis: que canseira, e o desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o roubado, o coxo, o enfermo, assim fazeis oferta. Aceitarei isto de vossas mãos, diz o Senhor. Maldito seja o enganador, que tendo no seu rebanho um animal, promete e oferece ao Senhor algo vil. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. Meu nome é tremendo entre as nações. Se não ouvirdes e não propuserdes no coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque não pondes isso no coração. Eu quero ir para o fim dessa mensagem, dizendo agora, não bem para a igreja, mas para pregadores, que com certeza ouvirão essas mensagens. Pregadores, ponham as suas vidas, e digo isso aos pregadores da igreja também, ponham as suas vidas diante de Deus. Não trate as coisas do Senhor de forma desprezível. Não tenha preguiça em fazer as coisas para Deus. Tenha amor quando você pegar a palavra para ministrar. Que a sua vida seja uma vida de exemplo. Calúnias, defamações sempre haverá. Mas se você está fiel com Deus, Deus será fiel contigo. E o engano, as maledicências e tudo mais que é dito a teu respeito não persistirá. Porque tudo que está oculto sempre é revelado. A mentira, o engano virá à luz, e todos verão aonde está a verdade. E a verdade anda com os retos e limpos de coração. Honremos ao Senhor. Adoremos o seu santo nome. Bendiga o nome santo do Senhor. Quando você honrar a Deus, quando você colocar diante de Deus a sua vida e vivê-la de forma reta, dentro da palavra, segundo a vontade de Deus, você com certeza terá vida abundante. E as bênçãos serão tão incontáveis que você nunca vai ter que contar histórias tristes. Você vai dizer assim: tive uma luta semana passada, mas Deus me honrou. Tive um problema tal dia, Deus me honrou. Pensava o inimigo que poderia me sucumbir tal hora, mas Deus me honrou. Porque você sempre será vitorioso, porque o teu Deus é vencedor. E o Filho de Deus disse: não tema o mundo, eu venci o mundo, vós vencereis também. Jesus quer vencer com você. Honra ao Senhor. Amém? Todos de pé, por favor.